Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Contabilizando e no programa de hoje nós vamos falar sobre o seu site no Google. A gente sabe que existem outros motores de busca, mas tudo que a gente falar aqui serve para eles também. Basicamente, existem duas maneiras para o seu site aparecer nas buscas do Google. A primeira delas é através de AdWords, que são os links patrocinados, e a segunda é organicamente, quando o Google encontra o teu site e sugere ele na busca para quem pesquisou. E é sobre essa maneira que a gente vai falar aqui hoje. E para me ajudar com esse assunto, eu trouxe um convidado ilustríssimo, que sabe tudo sobre isso, Bruno Moreira. Se apresente, por favor, Bruno. E aí, Alex, tudo certo? Tranquilo. Então, pessoal, eu sou o Bruno Moreira, eu sou sócio fundador da Exalce, tá? Que é uma agência de marketing digital em Joinville, que já está aí com 6 anos de mercado. Também fico lá tagarelando no De Cabeça, né? Um podcast há 2 anos aí, quase 2 anos aí conversando com o Eric, que é um empreendedor também, que a gente vem conversando, um cara experiente. Trabalho há um bom tempo com marketing digital, já estou há 10 anos na área de comunicação. Eu sou da área, eu lembro que eu sou da época que quando se falava em marketing, era marketing, não tinha essa divisão, né, de digital ou tradicional, né? Uhum. Mas depois que eu entrei aí no marketing digital e a gente começa a lidar com número, resultado, com coisas mais certas, que o tradicional tinha uma dificuldade, né? Foi um mundo que eu me encantei e gostei muito de trabalhar, né? Então, por isso que eu gosto tanto de falar, né? Fico lá no De Cabeça e trabalhamos muito no nosso dia a dia, né? Com esse que vai ser o nosso assunto aí, que é SEO, né? Sim. Só para falar, para quem não sabe, o De Cabeça é um podcast de marketing digital, né? De empreendedorismo, que dá bastante dicas, assim. Eu escuto bastante, aí eu resolvi chamar o Bruno para conversar aqui com a gente. Primeira pergunta aí que eu tenho para você, Bruno. O que é preciso para um site aparecer organicamente nas primeiras páginas do Google? Perfeito, né? Eu acho que é até legal a gente começar a falar sobre o website, né? Porque tem muita gente hoje que quando vai pensar em fazer website, né, não faz sentido nenhum tu ter um site que não vai aparecer no Google, né? Basicamente, hoje tu cria um site para ser encontrado, né? Exatamente. Tu não vai ficar dependendo de cartão de visita, né? Então, o que acontece hoje? Para um site aparecer no Google, existe uma série de parâmetros, né, que o Google vai fazer uma leitura no teu site para que ele te ranqueie, para que tu fique na frente dos teus concorrentes. Estar bem posicionado no Google é basicamente ter um site melhor do que teus concorrentes, né? Ter um site com técnicas e conteúdo que fique melhor do que teus concorrentes. O que significa, alguns mercados, isso é muito fácil, outros mercados são complicados. Hoje é difícil ter algum mercado que seja fácil, né? Talvez coisas que ninguém esteja procurando, né? Mas tudo aquilo que hoje tem procura tem algum tipo de negócio, né? E essa disputa é o que leva para o Google. O que vale a pena é que é bom lembrar aqui é que tudo que a gente faz de SEO, todas as técnicas de SEO, né, que são trabalhadas, não foi o Google que disse para a gente fazer, né? Tudo é de experiência. O Google, ele volta e meia, quando ele muda o algoritmo, né, do Google, ele dá alguma ideia, né, alguma dica do que fazer para melhorar, mas ele não tem um livro, ele não tem alguma coisa que diga assim, sigam esses parâmetros que eu vou encontrar vocês da melhor forma, né? É tudo de experiência. As pessoas que trabalhavam com isso iam percebendo, o Google ia dando algumas dicas em algumas coisas, mas não existe uma bíblia, né, que faça assim, se você fizer isso aqui tá certo, senão todo mundo fazia e ficava igual, né? Sim. Tanto é que tem duas vertentes, vamos dizer assim, né? É a parte técnica de quem desenvolve o site, então quem está fazendo o site tem que respeitar alguns parâmetros que o Google sugere, não quer dizer que, como você estava falando, não quer dizer que é uma lei, que é obrigado a fazer aquilo, mas vão somando pontos nesse ranking, né? Quanto mais pontinhos você tiver, mais chance de você aparecer melhor qualificado. Exato. E aí tem essa parte técnica e tem uma outra parte que, como a parte técnica você consegue aprender mais fácil, vamos dizer assim, o desenvolvedor, você vai pagar para ele desenvolver um site bem feito, né? Então sobra a parte de conteúdo, que é onde muitas empresas negligenciam esse conteúdo, né? E aí querem aparecer no Google. Então, como explicar melhor para quem está ouvindo a gente sobre a importância do conteúdo? Eu acho que
Primeira coisa, antes de começar a fazer um conteúdo, a gente precisa ter... Quem está querendo trabalhar para ficar bem posicionado no Google, precisa ter muita noção das palavras-chave, né? Existem algumas ferramentas, que nem o Google Trends, o planejador de palavras-chave do AdWords, né? Essas duas ferramentas, basicamente, elas te ajudam muito. Basta que você acesse elas para entender qual realmente são as buscas que são feitas para o teu tipo de negócio, né? No caso de um contador, né? Às vezes tu tem algumas dúvidas, né? Na minha cidade as pessoas procuram por mais contabilidade em São Paulo, né? Ou contador em São Paulo. A primeira coisa é fazer essa averiguação, né? No Google Trends, no Google Planejador de Palavras-Chave, entender quais são as palavras que são mais buscadas, isso tu consegue até ter noção de volume através dessas palavras, né? E aí, a partir desse momento, tu fazer uma estratégia de conteúdo. Claro, antes de tudo, ter um site que possa ser bem lido, né? Bem pelo Google, né? Ser muito bem indexado. Tem algumas técnicas básicas, assim, né? Primeiro tu ter uma URL amigável, né? Sim. Então, alguma coisa que seja fácil de ser encontrada e até de preferência, se possível, né? Está lá na URL escrito contador, contabilidade. Claro, se isso cabe, né? No tipo de negócio, né? Uhum. Mas tu conseguir fazer com que essa URL te ajude também a ser encontrado no Google. Porque tem que imaginar assim, que o Google não é bonzinho, né? O Google não quer ser legal com as pessoas, né? Não é só isso, né? Os caras são uma empresa milionária e tal. Mas o que ele quer fazer é só ser sempre o principal mecanismo de busca de mercado. Para isso, ele quer sempre entregar relevância. Então, o que eu preciso fazer para que as pessoas continuem me achando bom? Eu preciso fazer com que quem busca as coisas na minha ferramenta encontre aquilo que tenha mais relevância, né? Então, para isso, ele faz com que quem siga alguns padrões, como ter URL amigável, meta description, né? Que é só uma descrição que é feita no código do site, que tem a ver com o negócio, que tem a ver com a palavra que você está buscando. Os títulos, né? Que a gente chama lá de title. Você colocar com esses títulos, isso é bem importante. Hoje tu não precisa ter uma repetição de palavras. Uma época, eu lembro que 5 anos atrás, quando a gente começou, a gente botava lá, se eu queria ser encontrado por desenvolvimento de site, por exemplo, a gente escrevia isso milhões de vezes no site, né? Hoje tu não precisa desse volume, basta que esteja nos lugares certos das palavras, né? Que são basicamente na meta description, no título, na URL, né? O título o title, para quem não sabe, é aquilo que fica aparecendo na abinha lá do Chrome, do Internet Explorer, do Firefox, o que for, que fica lá em cima, né? Sim. Isso tudo são coisas que são fáceis de fazer, principalmente se tem um site já desenvolvido usando um CMS que seja de mercado, que já todo mundo conheça, né? Uhum. Então assim, tem um monte de coisa pra gente falar, Alex, que ajuda a aparecer no Google, né? Sim, mas nessa parte de conteúdo, por exemplo, que tem o title, que é o título lá na abinha lá em cima, e essas palavras-chave, né? Ele tem que ter uma ciência que a empresa dele não vai aparecer no Google com todos os termos que ele quer. Por exemplo, se ele presta serviço de abertura de empresa, aí depois numa outra página ele presta um serviço, sei lá, de enquadramento na melhor categoria para você dos seus impostos. Então, todas essas páginas têm que estar todos esses assuntos têm que estar em páginas separadas para que ele trabalhe esse conteúdo do título, dos H1, dos headers ali do site, né? Em páginas separadas, porque senão não vai conseguir ter relevância junto aos outros sites, vamos dizer assim, né? Exatamente. É bom, assim, tu ter foco, tu saber que, né, tu não vai conseguir de todos os teus serviços, mas aquele serviço que é o teu ganha-pão, né, o carro-chefe da empresa, tu tentar fazer um esforço maior para ele. Isso, exatamente. E outra coisa é trabalhar o regional. Isso também é bem legal, né? Tipo, tem coisas que são meio impossíveis, às vezes, tu trabalhar na SEO de tanta concorrência que tem, de gigantes players do mercado que estão na tua frente, né? Que é difícil tu bater esses caras. Mas trabalhar regionalmente é uma coisa que as grandes empresas não conseguem. Então, às vezes, tu tem um escritório de contabilidade que tu consegue trabalhar regional, fazer com quem busque pelo serviço, né, mais a cidade, por exemplo. Região tal, exatamente. Aí ele tem que colocar essa informação da região junto com o serviço que ele está querendo destacar, prestar. Exatamente. O Google, né, todo lugar de marketing digital que a gente ouve falar é que o Google quer te entregar o que você está procurando, né? Então, que você tem que fazer o conteúdo no seu site
não para um robô. É o conteúdo que uma pessoa estaria procurando mesmo. Isso mesmo. E em relação a isso, eu queria ver se o que eu vou falar agora faz sentido ou não. Por exemplo, eu presto uma série de serviços e é muito comum nos sites das empresas contábeis eles terem lá o menu de serviços no site e aí eles põem em tópicos 10 tópicos dos serviços que eles prestam. Então, por exemplo, abertura de empresa, fechamento de empresa, simples nacional, não sei o quê. E só em forma de tópico. Só que é o seguinte, eu sou um novo empreendedor, eu não conheço os termos técnicos da contabilidade, né? Então, por exemplo, eu não sei o que é, de fato, um enquadramento para pagar melhor imposto, né? Então, se o site dele tivesse um texto sobre aquele tópico informando o cliente, o site dele vai ganhando conteúdo. Quer ver? Tem até alguns casos que eu acho legal de contar para as pessoas entenderem bem como escrever o conteúdo faz diferença, né? Essa semana eu estava olhando um cliente nosso que é de software. Sim. Que ele tem uma média de 25 mil visitas mês no site dele. Dessas 25 mil visitas no site dele, 19 mil são para um post só. O cara acertou a hora de fazer esse texto. Que é uma empresa que desenvolve softwares de SPED, fiscal e tal, né? Certo. E ela acabou respondendo uma pergunta com um dos posts dela que nenhuma outra empresa tinha feito até então. Então ela saiu na frente de mercado, ela começou a ter muita visita, que isso também é bem importante, né? Talvez um dos principais parâmetros para ser bem ranqueado as visitas que tem no site, né? O tráfego do site, tá? Então é bem importante que quando tu acerta um conteúdo, tu consegue fazer com que aquilo seja perene. Então, esse texto dessa empresa, a gente viu isso essa semana, tá? Esse texto está escrito há 1 ano já no site, tu entendeu? Então, e ainda tem gente trazendo gente pro site dela. Então, assim, é uma propaganda que foi paga lá no começo para fazer, né? Para criar, foi pago um site para ser estruturado, mas que é duradoura, né? Que é de longo prazo, ela continua trazendo gente para esse site, né? Sim. Vale muito a pena, né? O caso, até o nosso caso desse Salsa, para tu entender, Alex, nós temos um post no nosso blog que fala sobre desenvolvimento de aplicativo, quanto custa desenvolver um app. E isso era uma pergunta que a gente viu que tinha muito no Google. Vamos lá, 30% das visitas no nosso site vem por esse post que a gente fez há mais de 1 ano atrás, cara. Então, assim, acertar naquele conteúdo faz diferença e é um marketing de longo prazo. Sim, e quanto a isso, por exemplo, se você está informando no seu texto uma informação que as pessoas querem saber, que as pessoas estão procurando, que nem o caso desse post, né, que acertou na cabeça. Ninguém mais está falando isso. E você foi lá e fez um texto, perdeu tempo. De uma certa maneira, você vai ser recompensado por isso, porque se todos os escritórios todas as empresas contábeis estão colocando os serviços em formas de tópico, na hora que o Google for ranquear, ele vê, esse aqui tem tópico, tópico. Esse tem tópico e o texto do tópico. Uma página e o texto da página. O tópico e o texto da página. Aquela empresa tá falando mais sobre aquele assunto que você procurou do que a empresa só de tópico, que tá só falando, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. É exatamente isso. É uma comparação de quem tá usando melhores técnicas, né? E o conteúdo faz diferença, porque o Google vai olhar essa parte técnica, título, URL, tudo que a gente vem falando. Ele vai comparar com o texto, então assim, até é importante, né, negritar aquela expressão que você quer encontrar. Você escreveu um texto com aquela expressão, né? Então, a abertura de empresa, como abrir uma empresa em, sei lá, daí tu bota a cidade lá, né? Como abrir uma empresa em Curitiba. Se esse é um termo de busca que tu quer ser encontrado, tu falar várias vezes sobre Curitiba e sobre abertura de empresa no meio do texto, destacando essas coisas no texto, né? Não precisa ter um volume de palavras, isso não precisa ter um volume no texto, mas precisava estar como um dos títulos ser Curitiba ou abertura de empresa, um subtítulo ser, no meio do texto, uma parte negrito. Se tu colocar uma imagem nesse texto, o nome dessa imagem devia ser abertura de texto em Curitiba, né? Que é o texto alt, né? Que a gente fala também. Sim. Então são todas as coisas que tu vai fazendo com que o Google entenda, sim, eu não estou tentando enganar ninguém, eu fiz um texto
que está respondendo exatamente aquela busca. Exatamente. E isso está claro porque isso está várias vezes no meio do texto, ou seja, não é... Porque o Google também tem maneiras de ver se tu está fazendo o que ele chama de técnicas de black hat, né? Sim. Hoje nem se fala mais nisso, porque hoje quem faz isso já sai perdendo, né? Muito, né? De cara, né? De cara, mas se fazia muito, né? Que era técnicas black hat, que é botar palavras ao esmo, assim, né? Sair distribuindo, ou botar até ocultas no código, né? O pessoal fazia muito, né? A gente, quando começou lá, a gente usava essa técnica também, porque funcionava. Até que o Google mudou o seu algoritmo e foi melhorando, né? Agora eles punem. Isso, exatamente. E outra coisa que foi muito legal do Google, que eu falei até pro Benny, né? Quem ouviu, comentou que ouviu o podcast, né? Que foi quando o Google passou a dar peso pro conteúdo original, né? Você foi o primeiro a publicar aquele conteúdo, isso também pesa. Então eu não estou replicando o conteúdo. Mas na minha área não tem muito o que escrever, o que eu faço? Pega um texto que tu saiba que provavelmente deve ter muita procura e dê opinião sobre aquele texto, escrevendo com outras palavras, fazendo mesmo uma releitura daquele texto, né? Aproveitando para fazer esse trabalho, esse exercício, né? De reescrever. E tu consegue trabalhar. O Google entende que tu não está copiando, e ainda depois tu pode citar para criar os backlinks, né? Citar aquele texto, fazer com que outras pessoas te citem, né? Tu ter o conteúdo disseminado com links em outros sites também é bem importante, né? Sim. Aí você já precisa criar uma rede de relacionamento com outros sites, né? Para que você tenha o link no site dele e aí você responda com o link do site do site dele no seu site. Quanto mais relevante esse site for, mais pontuação você ganha, né? Exatamente. É como se nós dois aqui, né, Alex? Você está me entrevistando aqui, coloca lá no teu blog um link pro podcast de cabeça e a gente faz a mesma coisa dizendo, o Alex falou da gente lá e coloca aqui. Ou seja, nós estamos usando nosso relacionamento para criar esses backlinks. Isso também ajuda. O Google também mede, já que tem outras pessoas citando. Tu entendeu que tudo é para gerar autoridade, né? Sim. Existem pessoas relevantes, né? Tem isso também, tem que ser relevante, né? Uhum. Tem pessoas relevantes citando aquele site. Ou seja, isso também cria essa autoridade que também pesa para o ranqueamento do Google. E é legal a gente falar que tudo são pontos, né? Quanto mais pontos é o que você vai aparecer lá. E tem uma outra parte que é a seguinte, o pessoal fala assim, eu não queria gastar dinheiro pagando anúncios do Google, eu queria aparecer organicamente. Mas aí a pessoa acha que aparecer organicamente não tem custo, mas é um engano isso daí, não é? Aparecer organicamente é relativo o tempo que isso vai demorar, depende de um monte de coisa, né? A gente sabe que o tráfego é o que acelera isso. Então eu escrevi um texto, mas ninguém entrou ainda, ele não foi descoberto ainda, né? Ele tá lá, o Google indexou, colocou todas, cadastrou, né? Fez tudo que é certo tecnicamente, usou o Google Webmasters Tools, fez tudo que é necessário para que ele apareça, beleza, daí fica aguardando. Isso pode demorar muito, até que as pessoas tenham essa busca, que ele comece a considerar, até que exploda, né? Então o que é normal fazer? O primeiro investimento, além dessa parte técnica da criação de conteúdo, é também no tráfego. É fazer com que aquele post vá para o Facebook, por exemplo, que você impulsione aquele post no Facebook para gerar tráfego para essa página, né, esse conteúdo. E aí esse conteúdo, logo o Google começa a entender que ele está recebendo visitas, porque isso é uma coisa muito fácil para o Google, porque provavelmente o site vai ter o Analytics, né, ele consegue ler. E a partir do momento que ele consegue entender que esse site tem um monte de visitas, começa a acelerar esse processo de indexação do site, né? E de ranqueamento. Então, vale a pena tu ter no momento que tu lança um texto, vale a pena que tu invista ou em link patrocinado ou até em Facebook, né, Ads, para acelerar esse processo de geração de tráfego para aquela página, que vai acelerar a indexação no Google e vai melhorar o teu ranqueamento, né? Então começa ali. Já começa ali que tu tem que ter esse investimento. Sem falar que não é fácil. Hoje, se tu tem um site que indexe, né, que seja um site bem trabalhado, também exige um investimento, porque não é fácil desenvolver um site, não é a coisa mais simples do mundo, por exemplo. Quem acaba tendo, às vezes, não tem um investimento para fazer um site no WordPress, coisa assim, vai usar um Wix, um Squarespace, alguma ferramenta desse tipo. Muitas dessas ferramentas, elas não permitem que o Google leia da forma correta o site, então tu acaba perdendo muito na disputa, né? Uhum. Então, assim, tem que ser feito esse investimento, principalmente inicial, do post, para que depois desse post, sim, né, que ele se pague, vamos dizer assim, né? E criar o conteúdo mesmo, né? Essa parte de você fazer um texto relevante não é simplesmente chegar ali e escrever qualquer coisa.
Um caso interessante, você estava falando do SPED, né? SPED é uma coisa que a lei tá o tempo todo, vai sair, agora tá valendo. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa escreveu bem sobre o SPED, mas está distante ainda quando isso vai ficar obrigatório. O governo ainda não sinalizou a obrigação final mesmo, daqui pra frente tá valendo. Então, ninguém tá lá. A partir do que o governo colocar uma data e essa data ficar próxima, você pode ter certeza que se aquele texto sobre SPED tá respondendo às dúvidas, a galera vai começar, nossa, eu preciso me enquadrar, eu preciso me ajeitar aqui, eu preciso saber o que é realmente isso. E aí, se o teu texto tá preparado, ele vai receber a visita, né? Exatamente. Tem muita gente que tem medo e acha que é difícil fazer por causa da quantidade de volume, né? Não tem investimento para pagar alguém para fazer 5, 6 textos por mês. Cara, se tu fizer 2 textos por mês, já tá muito bom, tá? Ou se tu não tiver dinheiro nem para 2, mas conseguir fazer com que um post, mas muito bem feito, muito trabalhado, que responda várias perguntas, esteja bem indexado, já está valendo a pena. A gente vem batendo isso sempre, essa tecla de tu não precisa de volume, tu precisa ter uma frequência lá de estar fazendo mensal, alguma coisa, e tá sempre, né, ter sempre um conteúdo pelo menos para cada coisa que tu quer ser encontrado, né, pelo menos um. Mas um post bem feito vale mais do que 5 posts meia boca. Então, assim, uma publicação bem feita, esse caso do SPED, por exemplo, né? Se tu souber que as pessoas vão procurar e vão ter vários sites que vão estar usando a mesma estratégia, mas tu souber trabalhar bem um título, por exemplo, tu vai preferir ler um texto que fale assim, as mudanças na lei do SPED acontecem em X, ou vai dizer assim, 10 formas da tua empresa se adequar ao SPED. Por que tem usado muito essa técnica de botar número, né? Chega até a ficar meio chato às vezes, né? Mas que todo texto tem isso, né? Mas por que usar essa técnica de 10 formas de sua empresa se adequar ao SPED? Porque quem começa lendo esse título já sabe que são 10 tópicos que tu pode ler rapidinho. Ou seja, eu sei que eu não vou perder muito tempo lendo esse texto, né? Vai ter uma introdução e depois daí, se ele quiser se aprofundar, ele continua, né? Exatamente. Então isso que é legal. Outro ponto importante que a gente acabou não citando aqui, Alex, é quanto hoje a diferença de um site se ele não for responsivo, né? É verdade. Um site responsivo. Então, se você está considerando começar a melhorar o SEO da sua empresa e vai fazer um site ou vai fazer alguma alteração no seu, não tem como deixar de fora a responsividade do site, cuidar da responsividade do site, né? Ou seja, o teu site precisa se adaptar aos dispositivos móveis. Essa é uma daquelas coisas que a gente tem certeza que o Google vai dar bastante atenção. Se ele percebe que teu site não é responsivo, você já cai muito na classificação. Exatamente. E aqui é bem fácil explicar, porque tem uma coisa que é muito óbvia, né? Um indicador que se chama taxa de rejeição. Não sei se tu conhece, né, Alex? Sim, no Analytics. Isso, para quem olha no Analytics, desde o começo do Analytics sempre teve lá a taxa de rejeição, que é um indicador, né? Ou seja, o trabalho dos indicadores é você fazer com que ele melhore, né? Tem um monte de gente que pergunta para nós, mas quanto que é uma taxa boa de rejeição? Não tem isso, né? A gente sabe que tem uma média ali de 60%, né? Abaixo disso é ótimo, né? Mas a taxa de rejeição, o que conta isso? É o tempo que a pessoa ficou no teu site. Ela entrou no teu site, ela não navegou, ela usou aquela página, foi a última página que ela navegou, foi aquela que ela entrou. Ou seja, teu site teve uma taxa de rejeição porque a pessoa não continuou navegando. O que o Google pensa, né? Se tem uma taxa de rejeição alta, eu provavelmente não é tão relevante, porque a pessoa não continuou no site, ou ela ficou pouco tempo naquela página. E essa taxa de rejeição aumenta muito quando tu tá no celular fazendo uma busca. Eu estou no celular aqui, fiz uma busca, como me adequar ao SPED, né, Belo Horizonte, num post de um blog, e eu fui abrir e ele não era responsivo, tive que ficar fazendo, né, aqueles movimentos com o dedo para abrir a página. Ou seja, provavelmente tu vai querer ir embora logo, né? Você perde a paciência ali e fala, deixa eu procurar outro que eu consiga ler, né? Então a taxa de rejeição desses sites é muito alta. Então, óbvio que o Google foi lá e botou isso como um parâmetro dele de dizer, eu quero entregar uma taxa de rejeição boa, eu quero que as pessoas que encontrem resultados aqui continuem navegando. Então, esse é um parâmetro que conta. Tem que rever o site para isso. Às vezes, tu não tem investimento para fazer um site novo, que seja responsivo, faça pelo menos o blog responsivo. Faça um blog, às vezes, fora do servidor ali, né? Fora, que mantenha, claro, sempre abaixo do mesmo URL, né? Para que a indexação continue, né? Mas tu pode fazer uma outra instalação de banco de dados lá, meu site é em HTML cru, que eu já tenho há 5 anos, não tô com esse dinheiro agora, mas então invista num blog. Porque com blog tu já consegue trabalhar num blog lá com WordPress, que tenha... Eu sou... Assim, o WordPress não me paga para eu falar não, cara, eu gosto mesmo, né? Sim.
mas tem lá o plugin, né, que nem o Yoast, que é um plugin que a gente instala no site, que é para qualquer um usar, tá? Não é para quem é especialista, né? Se alguém vai fazer o teu blog, tu pede lá para instalar um plugin que seja de SEO, que nem o Yoast, e quando você publicar um post, o Yoast vai ficando com tipo um semáforo, vai te dizendo assim, ó, tá bem feito o teu title, tá bem feito o teu H1, tá bem feito, ele vai te deixando tudo verdinho. Aí tu sabe que tu fez bem certinho o SEO. E que o Google vai ler direito, entendeu? Então é muito legal, né? Funciona bem. Então tem várias ferramentas que nem essas que já ajudam quem tem essas dúvidas, né? Quando você vai fazer um post, né? Por exemplo, o cara comprou o site lá e aí, às vezes, ele só tem o campo de fazer o post ali. Isso é claro que não tá dando atenção pro title, não tá dando atenção pras meta tags, a imagem que ele vai colocar ali não tem o espaço para ele colocar o alt. Tudo isso no admin do site, se não tem, ele já sai com o post capenga, né? O admin do site, o WordPress, sempre tem essas funcionalidades, né? Mas tem empresa que vai lá, faz o site e o site não tem esses campos, vamos dizer assim, para quem é leigo. A pessoa tem um site desse daí, ele sempre vai sair perdendo, porque ele não colocou o título, né? A não ser que ele seja um técnico, seja uma pessoa que conheça e tá fazendo na mão. Mas isso é muito raro de acontecer. Exatamente. Tipo, eu dando um exemplo meu mesmo, né? Eu não tenho esse conhecimento técnico. Se eu não fosse usar o WordPress, eu não conseguiria fazer um post ou até mexer em qualquer parte do site. Eu conheço muito pouco de HTML ali e tal, né? Mas não sou programador, sou nada, sou publicitário, né? Então, eu não conseguiria fazer se não fosse pelo WordPress. Então, quase desde que eu comecei, eu cheguei a trabalhar com outros CMS, que nem o Joomla, né? Uhum. Mas nem se compara, assim, depois que a gente começou a usar o WordPress, eu aprendi tudo a partir dali, trabalhar com SEO. Então, hoje, quase que o meu conhecimento de SEO técnico tá atrelado ao WordPress. Tá atrelado ao WordPress. E as outras ferramentas, elas... Tipo, claro, eu sei que assim, se tu usa um Squarespace ou um Wix, né, que são, para quem não entende, são plataformas que qualquer um, né, que tem uma noção de design, vamos dizer assim, né, não precisa, né, mas que tu consegue lá e montar, uma estrutura de site que tu consegue fazer sozinho. Todo mundo já deve ter visto propaganda desses caras, né, principalmente do Wix. Eles até têm campos lá, né, que são para colocar title, ele tenta fazer essa parte. O problema é que não é o foco dele. O foco dele é realmente entregar um site para quem não tem noção nenhuma. Então, é óbvio que tu vai sair perdendo para quem tem noção, né? Não tem comparação. Né? Inclusive, aqui a empresa que a gente trabalha, eu vou fazer um jabazinho aqui, a Neo Solutions, passou bastante tempo, 2 anos, desenvolvendo uma plataforma do site, né, para que essas coisas que todo mundo gosta no WordPress estejam contempladas lá. Lógico que não vão ter tantos plugins quanto no WordPress, né, mas a parte de SEO, assim, para fazer um post bem feito, já tem na ferramenta nova lá da Neo Solutions, mas isso é um outro detalhe. Mas tá certo, as ferramentas com certeza vão se adaptar. No WordPress não é a única ferramenta que vai entregar, né, isso, né? Tem um monte de ferramenta hoje que se adapta e consegue fazer. O que eu conheço muito é o WordPress. Às vezes tem outras coisas de SEO que são legais de fazer, que tem a ver com conteúdo. Por exemplo, se você é uma pessoa que sabe escrever, que daí tem mais essa dificuldade, não? Se você sozinho sabe escrever, é um contador, é alguém que consegue escrever sobre alguma coisa e que sabe que tem conteúdo a ser compartilhado, também é legal às vezes que tu tente escrever até para outros lugares, para que indique pro teu site se às vezes ele não tem tanta força, né? Sim. Sei lá, dando um exemplo, vou escrever tem sites que aceitam, né? Como administradores, por exemplo. Sim. Escrever para esses caras que tem um volume gigantesco de tráfego, tu escrever para eles linkarem pro teu site. Isso também funciona. E às vezes tu tá fazendo lá o teu nome, ou seja, tu tá virando uma autoridade e usando uma outra plataforma, né? É bem melhor tu ter a tua casa, né? O site, como o Eric sempre fala, né? A casa própria. Sim. Né? Ele sempre fala isso. Vale sim, porque daí tu sempre vai usar as técnicas que o mercado vai se adaptar ao mercado e vai crescendo. Mas existem alguns caminhozinhos que tu também pode pegar como opção, né? Como opção não tão poderosa, mas é uma opção. Sim.
Eu acho que a gente conseguiu falar assim, né, de uma maneira não tão técnica, algumas coisas que a pessoa que está pensando em fazer um site ou até mesmo repaginar, dá atenção para essas coisas, né? Porque, por exemplo, não pensa nisso, deixa aquele conteúdo básico ali, a empresa, os tópicos com os serviços e a pagininha de contato. Se você só tem isso no seu site, você está concorrendo automaticamente com milhares de outros sites que só tem isso, porque dá trabalho fazer conteúdo. Mas se você estiver predisposto a fazer o conteúdo, você já sobe um pouco ali. Não vai ficar naquela vala rasa de site institucional que é só texto e os tópicos ali dos serviços. O ideal é que tu tenha uma página para cada serviço, né? Que tu faça nesse formato, acho que fica bem claro isso. Tu não precisa ter um texto gigantesco. Pô, então eu preciso ter já para não ficar tão no institucional, preciso ter um texto gigantesco. Não. Primeiro, assim, uma coisa até que a gente fez no nosso site é a gente não ficar falando dos serviços que a gente tem como se nós fôssemos os bambambãs daquilo e só dizendo assim, nós somos empresas que fazem... Todo o texto, todo o conteúdo que está no nosso site, a gente usou ele para responder perguntas. Sim. Foi assim que a gente criou o conteúdo. Ou seja, quando eu estou falando lá do meu serviço de SEO, que é isso que a gente está conversando aqui, a Exalce presta serviço de SEO, eu falo que SEO é assim, SEO é assado. Eu não fico falando, a Exalce faz SEO, melhor nós somos bambambãs de SEO. Né? Por quê? Porque daí eu tenho chance de responder coisas pro Google, né? Naquele texto. Exatamente. Entendeu? E claro que é óbvio que na hora que a gente foi criar a nossa pauta de conteúdo pro blog da Exalce, ela é toda fundamentada em SEO, né? Então, sim, tudo que a gente pensa é para ser encontrado no Google. Tudo que a gente escreve tem a ver com encontrabilidade. E se as empresas contábeis começarem a pensar assim, elas já vão sair desse lugar comum, né? Porque vão perceber que tem que ter o conteúdo, porque senão, qual a diferença? Tipo, eu procuro lá, serviço de abertura de empresa, e todos os sites estão na mesma linha. Por que o Google vai trazer você? Então você tem que se questionar. Se você acha que o conteúdo do teu site tá bom, só com aqueles tópicos ali, então você vai ter que gastar um bom dinheiro com AdWords mesmo, pro cara vir pedir um orçamento para você, porque organicamente o Google não vai te achar. O SEO é quem te tira, né, da escravidão dos links patrocinados, né? A longo prazo, né? Porque o link patrocinado é uma ótima ferramenta, sim, ela não é tão cara assim, ela é cara e tal, mas o SEO é quem vai em algum momento fazer com que tu economize, né, no link patrocinado. Sim, e aí quanto mais você exercita isso, você vai percebendo que eu consigo fazer aqui o conteúdo, se precisar dar uma impulsionada no AdWords, mas é só para dar aquele sprint, mas em contrapartida eu já estou escrevendo para o administradores, ou então estou escrevendo num outro blog de contabilidade, estou tocando o link, você já está entendendo melhor toda a relação de conteúdo que o Google vai analisar quando ele vê teu site. Esse site aqui tem o conteúdo, outros sites estão apontando para ele e tem tudo a ver com o termo da pesquisa que a pessoa procurou. Então eu vou jogar ele primeiro, vou jogar ele mais bem qualificado do que quem tem aquele textinho básico ali. Basicamente é isso. Eu não acho extremamente complexo, né? Eu gosto de sempre pensar que tem esses nomes bonitos, né? Do marketing digital, que nem SEO, né? Que é Search Engine Optimization. Mas que é basicamente, para ser encontrado no Google, tu tem umas técnicas que tu tem que fazer ali, que se tu tiver um site bom, já é 70% do caminho. Sim. O resto, claro, é o conteúdo que faz toda a diferença, né? Então o resto é tu saber lidar com o conteúdo, saber acertar nas palavras em que você olhou que tem realmente busca para tua região e aquilo que tu quer ser encontrado, e trabalhar o conteúdo para que entregue isso para quem está buscando no Google, né? Sim, não é fazer o site e falar assim, gastei o dinheiro aqui no site, agora eu quero que ele aconteça. Não, você tem que saber que vai ainda ter que trabalhar, depois que o site estiver pronto, ainda vai ter que trabalhar bastante para que o Google te ache, né? E não para nunca, né? Tipo, o SEO é um serviço eterno, né? Tem que estar fazendo sempre, porque uma das principais técnicas de SEO, assim, uma das principais estratégias de SEO, vamos dizer assim, que nós fazemos, por exemplo, os clientes quando a gente vai começar, dependendo do mercado, eu não preciso estar perfeito pro Google, eu só preciso estar melhor que meus concorrentes, né? Sim. Então, a gente quando diz, por exemplo, nós, né, a Exalce, nós disputamos com gente que sabe do negócio, né, que são as outras agências, né? Então é engraçada a disputa que a gente fica sempre brigando, porque quando alguém passa a gente vai lá repassar.
Alguém passa a gente lá, nós olhamos o que ele fez, falamos, o cara botou mais um conteúdo X, ou ele botou uma linha aqui que não tinha colocado e tal, e a gente vai lá e faz também, entendeu? Então a gente vai lá e ganha a posição de novo, e vamos indo. Então assim, é fundamental que tu ficar de olho na concorrência, porque eu preciso estar melhor que eles, então por isso tem mercado que é bem fácil, porque o concorrente não está fazendo nada, né? Então, eu acho que o contábil ainda tá fácil. Exato, porque... aproveitem essa vibe. Porque ainda bastante sites são antigos ainda. Aí depois que renovaram o site até tá moderno, mas não pensaram nessa parte de que eu tenho que ser encontrado. Porque antigamente você tinha um site, minha empresa tem que ter um site. Mas agora, como você falou lá no começo do programa, se você tem um site que não é para ser encontrado, não faz sentido, né? Não, você vai só na base do cartão de visita que haja vendedor, né? Exatamente. E isso, realmente o setor, né, de contabilidade também, além de as empresas ainda estão começando, né, a se coçar aí no marketing digital, o marketing digital é uma ferramenta muito legal para contabilidade, porque é um mercado que tem muita dúvida, né? Tipo, eu tenho empresa há 6 anos, sou sócio, cara, eu tô toda hora tendo alguma coisa para perguntar pro contador ou buscar no Google sobre aquilo, né? Exatamente. E tem dúvida o tempo inteiro, porque não para de mudar e tal. Então, assim, tu tem muita coisa para responder. Então, tu tem muito a trabalhar para SEO ali e ficar bem posicionado, né? Tem muito caminho para ser encontrado. Então, assim, é um mercado mesmo para ser explorado, cara. Vale muito a pena. Pensa sempre assim, né? Que o marketing digital vai trazer... E as pessoas que não vão chegar em mim, né? Que não vão chegar através de uma indicação, elas vão buscar. Então eu preciso estar lá. É para isso que serve a SEO, né? Exatamente. Poxa, Bruno, muito legal o papo aqui que a gente teve. A gente sempre acaba aprendendo mais alguma coisa. Acho que a gente mapeou bastante coisa aqui. Acho que os contadores vão até se assustar um pouco com tanto de informação que a gente passou aqui. Você tem alguma coisa para finalizar aí? Alguma consideração final? O que eu digo é que tudo isso que a gente falou aqui, todas essas técnicas, elas estão bem desvendadas na internet, então é fácil aprender sobre o assunto. Pesquisem que vocês vão conseguir, né? Eu agradeço, Alex, pelo convite. É muito nobre. Eu sempre acho muito legal todo mundo que tá compartilhando conteúdo que nem vocês estão fazendo para um mercado assim de nicho. Tenho certeza que vocês vão ajudar muito, né, os contadores, vão ajudar muito o mercado que vocês trabalham, porque todo mundo precisa aprender de tudo que é área e é legal que tem alguém dedicado a fazer isso, né? Eu agradeço o convite, estou muito feliz aqui de estar participando. E só para quem não percebeu, né? Quem quiser, que não tiver disposto a aprender, pode sempre contratar uma empresa de marketing digital, né? É verdade. Tamo aí. Aí é sócio. Tá certo, Bruno. Cara, brigadão mesmo pelo tempo cedido aí para participar no podcast, cara. Obrigado mesmo. Valeu, Alex. Até mais. Abraço. Abraço. Este programa é um oferecimento Neo Solutions.